A paz do Senhor, Shalom Adonai, Shalom Elohim Adonai, que a glória, a paz, a mão poderosa do Deus poderoso esteja com cada um de vocês. Estamos aqui, Pastor Ronaldo, da Igreja Evangélica de Cristo. Este é o canal pelo alcance da palavra, o canal em que o objetivo é alcançar o seu coração, a sua família, com a poderosa palavra de Deus. Saudade de cada um de vocês, estamos um pouco ausentes do canal devido a tantas correrias e este tempo também de muita pandemia, mas aqui estamos nós novamente para trazer a semente do Evangelho ao seu coração. Segura aí, porque o que Deus falou no meu coração hoje é forte para a tua vida, tá bom? Uma boa palavra de Deus para o teu coração. Mas lembrando, de falar de uma boa palavra, querido, logo vem na mente de algumas pessoas aquela palavra que Deus vai falar: olha, tá tudo bem com você, tá tudo perfeito, tô me agradando de ti, você está na minha posição, está vindo uma chuva de bênção sobre a sua vida. Quem sabe você pensa dessa maneira? Eu penso diferente. A boa palavra do Senhor é aquela palavra em que Deus, Ele vem olhar para mim e ainda que me contrarie, Ele vem a dizer para mim: filho, você está fora da linha que dá no céu, fora da posição da santidade, fora ainda distante do lugar onde eu gostaria que você estivesse. Por quê? Porque seguido desta palavra, quando Deus fala desta maneira, por exemplo, quando Deus se dirige a alguém dizendo assim: filho, você está fora, é necessário com que você se encaixe nos meus propósitos. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, entenda o que eu estou falando, você está fora. Seja humilde para aceitar que você está fora. Por quê? Porque subsequente a esta palavra, a mão poderosa de Deus, ela vem para te auxiliar, tirando você do lugar que você não deveria estar e colocando você no lugar da onde você não deveria ter saído. Amém, queridos? Deus abençoe o meu gesto de gratidão a todos os irmãos, a todos os amigos, a todos os obreiros, pastores, ministros da Igreja Evangélica de Cristo, você companheiro nosso, que acompanha a gente de perto nesse canal, embora um tempo ausente, mas você está aí, inscrito ainda conosco, ou você está aí quando libera o link para você assistir, você é fiel e assiste, ouve a palavra de Deus com muita alegria. Que Deus abençoe cada um de vocês, um grande respeito. Amém? Vamos à palavra de Deus? Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Judas Iscariotes. É isso mesmo. De repente alguém já olhou e disse: opa, peraí, aquele que traiu Jesus. É lógico que, evidentemente, ao falar de nome Judas, não nos vem lembranças boas, né? Não há um cenário tão feliz quando se trata do nome Judas. Mas, por mais que não há um cenário tão feliz, de tanta alegria, né, de tanta festa, quando o nome Judas é citado, eu quero trazer uma observação para o seu coração, meu querido irmão, irmã, pastor, pastora, ministro, ou presbítero, obreiros, cada um de vocês. Há grandes lições através da vida de Judas que nós precisamos obter para não cometer os erros que ele cometeu e para nos manter na onde Deus quer que nós venhamos nos manter. Amém? Então eu quero ler uma palavra com você e depois nós vamos conversar um pouco. Eu quero falar da biografia um pouco de Judas, já que Deus, dificilmente eu falo sobre Judas, a não ser quando Deus me toca. E hoje foi o dia que Deus me tocou para falar sobre Judas e trazer lições fantásticas para a minha e para a sua vida. Vamos primeiramente no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler. Por quê? Porque nós vamos entender o contexto Judas. Precisamos compreender. Lembrando que o Judas que nós vamos pregar hoje não é o Judas irmão de Jesus, é o Judas Iscariotes, tá? Judas Iscariotes, aquele mesmo que você está pensando aí que traiu Jesus por 30 moedas de prata, é esse mesmo. Lá da cidade de Querite, um zelote, é esse mesmo. Vamos lá. Mateus capítulo 10 diz assim, presta atenção comigo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e para que curassem toda sorte de enfermidade e de mal. Olha só. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe
e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado por Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que também o traiu. Perceba comigo, na última linha, no versículo 4, diz assim: Simão, o Zelote, e, para finalizar, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração rápida? Vamos lá. Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Pai, por este privilégio de estar aqui com os meus irmãos do canal, estar aqui adentrando sobre o lar de cada um dos meus irmãos com a Tua palavra. Então, Espírito Santo, toma a minha vida agora, fala conosco de uma forma gloriosa e que venhamos nos fortalecer na fé, nos fortalecer pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você está aí comigo? Continua aí comigo? Com certeza você está aí comigo. Vamos lá então? Então nós lemos uma palavra agora em que o próprio Jesus, ele separa 12 homens. E separando esses 12 homens, ele decide dar poder e autoridade para que eles pudessem realizar maravilhas, inclusive expulsar demônios e toda a força do mal e curar toda sorte de enfermidade. Então Jesus separa 12 homens e dá para eles poder para realizar grandes obras na presença dele. Amém? Tá certo? Então você já pode perceber o seguinte: desses 12 homens que ele separa, que ele reserva, que ele escolhe, Judas está no meio. Olha que interessante isso, Judas está ali no meio. E diz a Bíblia que ele dá autoridade e poder. Olha, para alguns que se acham teólogos por aí, ou até que criticam a teologia, ou que criticam a forma de pesquisas, de ensino, e até mesmo da linguagem do grego e do hebraico, porque não tem como, irmãos, pregar a Bíblia sem entender um pouco de hebraico, sem entender um pouco de grego. Por quê? Porque são as linguagens da Bíblia que traduz para nós coisas importantíssimas que nós precisamos saber. Se atentarmos para fazer isso sem buscar entendimento nas palavras e significados, nossa mensagem será vazia, superficial. Então volta aqui comigo. Estou deixando um parênteses aqui para você que deseja pregar a palavra de Deus. Não se contente em pregar superficialmente. Vá em busca de significados, vá em busca de estudo, vá em busca de revelação, de interpretação. Use a homilética, a hermenêutica e a exegese bíblica. Lembrando que a homilética é a arte da pregação, tá bom? Matéria teológica que te ajuda nisso. E a exegese, a hermenêutica de interpretação bíblica, tá certo? Em nome de Jesus. Voltando para o nosso texto, Judas é o nome de hoje. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse recinto e com certeza a presença de Deus está entrando aí sobre a sua casa. Mais uma vez, externo o meu gesto de respeito e gratidão para com a tua pessoa. Então estamos aqui numa leitura em que Jesus chama eles e dá poder e autoridade. Olha que interessante. Então eu posso dizer que Pedro, Tiago, João, todos eles, inclusive Judas Iscariotes, tinha autoridade. Foi colocado sobre eles poder. Beleza. Vamos para Mateus capítulo de número 26, versículo 47. Presta atenção comigo. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Diz assim a palavra. Oh, aleluias. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12. Olha, presta atenção comigo. Eu sempre chamo a atenção. Quando estou ministrando palestra, ensinamento, estou pregando a palavra. Eu sou chato nisso. Sempre chamo a atenção para você prestar atenção de uma forma muito precisa no que a palavra está dizendo, respeitando vírgula, ponto, tudo. Ponto de interrogação, de exclamação, tá certo? Então, olha só o que diz aqui, ó. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, vírgula, um dos 12. Quem? Um dos 12. Qual 12? Aqueles que Jesus escolheu, aqueles que estavam com Jesus, inclusive que Jesus deu autoridade e poder a eles para a realização de maravilhas. Presta atenção, chegou ele um dos 12 e com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais, do sumo sacerdote e dos anciãos do povo. Olha só isso. 48.
E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Versículo 49, acompanha comigo, querido. Não sai daí não, hein? Não sai daí em nome de Jesus, presta atenção comigo. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi. Olha isso, que quer dizer mestre em grego. Eu te saúdo, Rabi. E o beijou. E o beijo era um sinal de quem era que deveria ser preso. Olha que coisa interessante, queridos. Por isso que quando fala de Judas, né, não se vê um cenário bonito. Mas vamos acabar de ler aqui. Jesus diz assim, ó. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Vou melhorar a frase para você. Amigo, a que vieste? Então ele saúda a Judas e faz uma pergunta. Primeiro ele saúda dizendo, de verdade, porque Jesus era amigo dos seus discípulos. Jesus era amigo do seu povo. Jesus, ele não tem dificuldade na sua amizade, na sinceridade da sua amizade com o seu povo. Então ele era amigo de verdade dos seus. Então ele saúda dessa maneira. Amigo, a que vieste? Como se Jesus não soubesse que ele estava ali, inclusive, dando o beijo da falsa adoração como um sinal para prender Jesus. Queridos, presta atenção comigo. Eu quero deixar a essência dessa mensagem, tá? Não fiz marcação nenhuma, mas quero pontuar ela com você. Lembrando que o tema é importante, lembrando que o tópico, subtópico, a divisão da mensagem é importante para que você possa, de forma organizada, ir pegando e absorvendo todo o conteúdo de edificação para a sua vida. Então, se eu fosse colocar, já colocando um tema nessa mensagem, eu colocaria o segundo tema, o seguinte tema como uma pergunta. O que levou Judas a ser condenado? Ou qual é a condenação de Judas? Mas pastor, a Bíblia não diz nitidamente que Judas foi condenado. Ela não diz nitidamente, mas ela deixa característica. E se nós acompanharmos toda a história de Judas, embora a Bíblia não diga literalmente, mas as características mostram que Judas buscou o seu próprio fim. Ele buscou o seu próprio fim quando traiu o mestre e depois saiu para dar cabo da sua própria vida, eliminar a sua própria vida. Então ele busca o seu próprio fim. Mas o tema de hoje vai falar o seguinte, traz uma pergunta para você e para mim. Qual é o que na realidade condenou ou fez com que Judas fracassasse? Fez com que Judas buscasse o seu próprio fim? Alguns julgam, ou a maioria, foi porque ele traiu Jesus. Então Judas traiu Jesus, então foi por isso que ele foi condenado. Foi por isso que ele buscou o seu próprio fim? Não, não foi por isso. Por isso que eu sugiro a você a ser um estudioso da Bíblia, a valorizar as linguagens da Bíblia, a valorizar um estudo organizado, a buscar uma sensibilidade espiritual, porque aí você vai compreender melhor a palavra. Quando nós fazemos um estudo mais radical e minucioso da palavra, nós começamos a compreender que o que levou Judas a ser condenado, a buscar a sua própria condenação, não foi simplesmente o gesto de ele ter traído Jesus, e nem de dado em Jesus o beijo da falsa adoração. Mas que beijo foi esse, pastor, da falsa adoração? O beijo naquele tempo, querido, quando dava um ósculo santo, principalmente no Senhor, estava externando sua devoção, a sua adoração, a sua reverência ao Deus. Então era saudado com um ósculo santo, que é um beijinho no rosto. Então quando Judas vai lá, ele dá esse sinal de um beijo no rosto. Só que o beijo no rosto que Judas vai dar em Jesus não é como alguém que está dizendo, olha, Senhor da minha vida, olha que bom que o Senhor está aqui, Senhor da minha vida, governo meu, Deus meu e Pai meu. Não, não é. O beijo dele é falso. Alguém podia olhar e dizer, olha, ele tá saudando o mestre, ele está reverenciando o Senhor. Mas não. Era um sinal de que aquele era para ser preso. Era um sinal, porque ele já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas entende comigo, Judas, o que será que levou Judas a ser o que foi? A ter o fim que teve?
Antes de eu explicar isso para você, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, Judas estava no meio dos escolhidos. Lembra da pirâmide de discípulo? Lembra da pirâmide de discípulo, que é citada nas ramificações teológicas, lembra? 500 discípulos Jesus tinha na sua base, né? Um pouquinho mais acima tinha 70 discípulos, aqueles que ele enviou de 2 em 2, que não sabemos o nome. Um pouco mais acima tinha os 12 apóstolos, a qual nós sabemos o nome. E um pouco mais para cima na pirâmide tinha os 3 homens mais próximos de Jesus no mundo naquela época, Pedro, Tiago e João. E lá no topo da pirâmide, que teologicamente é confirmado, e eu concordo no meu conceito teológico, está lá João e Yohanan, em hebraico João, aquele que inclinava sobre o peito de Jesus, tá? O homem mais próximo de Jesus. Então entenda só, Judas está na onde? Judas não está nos 500, Judas não está nos 70, Judas, ele está um pouco mais acima, ele está no meio dos 12 escolhidos, em qual é identificado o nome na Bíblia, em qual recebe a autoridade do próprio Cristo. Então olha só, aquele que nós olhamos como traidor, aquele que nós olhamos que buscou o seu próprio fim, ele não era qualquer pessoa. Então falar de Judas não é falar de qualquer pessoa, falar de Judas é falar de alguém que andou com Jesus, que foi escolhido por ele, que estava ali diante dele, que recebera poder e autoridade de Jesus. Judas foi escolhido, mas não honrou a sua escolha. Jesus escolheu, mas ele não honrou a escolha que foi feita sobre a vida dele. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a muitas pessoas escolhidas por Deus. Pessoas que Jesus escolheu, querido. Não repare não que está um pouco calor aqui. Pessoas que Jesus escolheu e você sabe que é escolhido de Deus. Você sabe que Jesus te escolheu. Você sabe porque já lhe fora revelado pela palavra e pelos profetas que Jesus escolheu você. A questão aqui não é ser escolhido. Tem gente, irmão, que bate no peito e diz, eu sou escolhido de Deus. E acabou, sou ungido, acabou. Ó, pastor, não se mete comigo não. O senhor e eu estamos no mesmo nível hoje. Não importa o que o senhor me ensinou. Não importa o que eu aprendi hoje, eu posso aqui, ó, de frente a frente, tete a tete com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou escolhido. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa bem verdadeira para você aqui hoje. Para todos vocês. Presta bem atenção. Ser escolhido não é o suficiente. Ser escolhido não é somente preciso. Ser escolhido, querido, não basta. Precisa honrar a escolha que foi feita. Se Jesus escolheu você, você precisa honrar a escolha que ele fez ao teu respeito. Judas não honrou a escolha. Perceba que Judas não honrou a escolha. Judas não honrou a escolha. Perceba que Judas andou com Jesus em todo o seu ministério. Andou acompanhando Jesus nas realizações de todos os seus milagres, de todas as suas palavras bem colocadas e pregadas. Mas Judas não olhava para Jesus da maneira que deveria olhar. Judas não acreditava em Jesus. Judas não via Jesus como o Senhor, o governo, Deus, a divindade. Ele olhava para Cristo simplesmente como um rabi, como um mestre, como alguém extremamente possuidor de uma inteligência que poderia ser um revolucionário na época contra o Império Romano. Um líder político, um rei até mesmo, que pudesse até tomar o Império Romano. Mas Jesus não era isso. Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio sim como Rei dos Reis, mas no ângulo espiritual, o Redentor espiritual, a própria salvação em vida, aleluia, estava na terra, aleluia, para trazer a nossa redenção. Mas Judas não via isso. Judas não via. É interessante. Judas não honra o andar com Jesus. Judas acompanhou Jesus, mas não honra a escolha que foi feita. Ele presenciou todas as coisas, mas nada daquilo entrou no coração de Judas. Tem pessoas que acham que Judas chegou ali, simplesmente traiu Jesus pelas 30 moedas e foi ali que Judas se revelou o seu caráter. Não, querido. O caráter de Judas é desde o começo. Deus, em Jesus Cristo, tentou trabalhar Judas há muito tempo dentro do seu ministério e não conseguiu. Porque Judas não abriu o coração para entender quem era Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Arabanchoriahas. Aleluias! Quero abrir um parênteses aqui, querido, sabe por quê? Cheio do Espírito Santo, eu vou dizer para você. Deus, em Jesus Cristo, tem tentado trabalhar muitas pessoas nesses últimos dias, dentro das igrejas e fora da igreja.
Mas pessoas têm passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos na presença dele, mas não têm aberto o coração para Jesus, para que Jesus possa mostrar verdadeiramente quem é ele, o Redentor, aquele que nos trouxe a vida eterna, a graça de Deus. Oh, aleluia! Judas não permitiu que isso acontecesse. Segura aí no teu coração. Você tem permitido? Ou você já se acha grandinho o suficiente? Ou você já se acha espiritual o suficiente que não deve deixar Jesus mostrar para você realmente quem ele é? É interessante que quando a gente olha para Judas, a gente percebe que Judas andou com Jesus em todo o ministério de Jesus. Judas não honrou andar com Jesus. Ele anda, mas ele não honra. Ei, andar com Jesus ou dizer que anda com Jesus só não é o suficiente. Precisa honrar o andar com Jesus. Sabe por quê? Porque o andar com Jesus é um andar de vitória em vitória, de mudança em mudança. É um andar de confronto. É um andar de renúncia. É um andar que cada passo que você dá, Jesus está te repreendendo, Jesus está te exortando, Jesus está puxando a sua orelha, Jesus está te trazendo para a vereda da justiça, para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas eu não quero deixar essa mensagem muito longa, embora eu sinta uma presença gloriosa aqui. Eu quero trazer a essência dessa mensagem para o seu coração. Falar de Judas, poderíamos passar aqui falando muitas coisas, embora a Bíblia não revela com tanta clareza, mas características estão, e quem é estudioso da Bíblia, e não simplesmente somente ouve por aí as coisas, mas estuda na palavra, pode perceber as características da vida de Judas. Queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre cito isso nas minhas mensagens, na igreja, no começo do culto, no final do culto, em reuniões, em qualquer tipo de diálogo com o povo de Deus, em mensagens. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todo aquele que se aproxima de Deus ou tem a ousadia de dizer eu vou de encontro a Ele, é necessário crer que Ele existe. Esse fato de que Ele existe, na tradução tanto do grego como do hebraico, eu vou dizer para você, falar da existência de Deus, tipo, eu acredito que Deus existe no hebraico, você está dizendo assim para ele, eu acredito que o Senhor é quem diz que é, oh, aleluias! Eu acredito que tu és poderoso como diz, eu acredito que tu és onipotente, onipresente, onisciente, eu acredito que tu és o ressuscitador de mortos, eu acredito que tu és a ressurreição e a vida, eu acredito que tu és o Messias que haveria de vir e veio, eu acredito que tu és Yeshua HaMashiach, ungido, Mashiach, ungido de Deus, eu acredito que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em hebraico, em grego, quando você diz acredito na existência de Deus, você está dizendo um conjunto de coisas. Por isso que é importante você entender. Eu creio que Ele é quem diz que é. E se você crê que Ele é quem diz que é, você precisa, aleluia, aleluia, além de se aproximar dEle, acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, recompensador. Por que eu estou dizendo sobre fé? Porque por mais que você não imagine, o que levou a Judas à condenação não foi porque ele traiu, foi porque ele não creu. Judas não acreditava em Jesus. Judas não acreditava, não é porque Judas não queria acreditar. É porque Judas tinha no coração um líder político. Judas tinha uma definição de uma biografia de Cristo que ele colocou no coração dele. Eu vou abrir um parênteses. Cuidado quando você define Cristo da tua maneira. Cuidado quando você faz uma imagem de Cristo da tua forma. Cuidado quando você pinta Cristo de uma maneira que ele não é. Você pode errar por isso e ainda ser condenado. Judas pintou Cristo como se fosse aquele que ele esperava, o libertador político. E quando ele fez isso, ele olha para Cristo como libertador político. Ele não olha para Cristo como redentor de Israel, como redentor dos judeus, embora Judas era um judeu legítimo. Por que me vem a dizer que ele era um judeu legítimo? Porque está relacionado à promessa. Jesus veio para primeiro os filhos da fé, primeiro os de casa, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Israel, os hebreus e futuros judeus. Judas era filho da promessa. Ele deveria estar esperando o Redentor, o Salvador, o Messias, mas ele não estava. Ele estava esperando o libertador político.
Então ele não conseguia olhar para Jesus e ver Jesus, que Jesus era Deus. Tanto que se você olhar para a Bíblia, você não vai ver Judas chamando o Senhor de Senhor. Você vai ver ele chamando ele de Rabi, de mestre. Então ele conseguia ver que Jesus era mestre, mas ele não conseguia chamar Jesus de Senhor na sua vida. Para chamar Jesus de Senhor da sua vida, precisa entender que ele é Deus e que ele governa sobre aqueles que ele tem por filho. Oh, aleluia! Então, para finalizar essa mensagem, querido, presta atenção que nós só estamos iniciando uma sequência, uma série de mensagens desse canal. Entenda comigo o seguinte: o que fez Judas buscar o seu próprio fim não foi só porque ele traiu, foi porque ele não acreditava. Ele não acreditava em Jesus. Agora perceba comigo, olha só, lá no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante, diz o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é assim? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Mas aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então perceba comigo, não é Jesus que condena Judas. É Judas que se condena pela sua própria incredulidade, queridos. Deixa eu te falar uma coisa aqui pelo Espírito Santo. Muitas pessoas nesses últimos dias, dias difíceis, dias de pandemia, dias de muita escassez, dia de confusão, dias não diferentes dos dias passados que viveram nossos pais, estão mostrando realmente quem é. Quando é para crer, não acredita. Tem mais medo do que fé. Diz que tem fé, mas na hora que é para mostrar a fé, não tem. É uma fé morta, não tem obras pela sua própria fé. Eu quero trazer aqui para você o seguinte: aquele que não crê já está condenado. Não vai ser condenado, já está, porque não creu no unigênito de Deus, não creu no Salvador, não creu naquele que é o único que pode salvar, não acreditou, aleluia, no Deus Salvador, no Redentor de Israel. Eu quero terminar, eu não gostaria de terminar agora, eu gostaria de falar mais sobre Judas, sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre nessa presença gloriosa, mas não dá, porque precisa carregar esse vídeo pro canal, que você já está vendo agora, porque já carregou, mas tem um peso a ser carregado. Mas eu finalizo dizendo para você o seguinte: o desejo de Cristo é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Cristo não é que nenhum se perca. Alguns que acham que Judas estava predestinado a ser o que foi. Não. A Bíblia diz que Judas fez voluntariamente tudo o que ele queria fazer. Ele escolheu o que queria fazer. Ele escolheu. Ele escolheu trair. Ele escolheu não crer. Ele escolheu não abrir o coração para Jesus. Ele escolheu não viver experiências mais profundas com Jesus. Ele escolheu defender a sua própria ideologia. Irmãos, isso é muito triste. Porque eu me deparo a pessoas que assumiram uma postura e eu fico triste. Por quê? Porque eu vejo que aquela pessoa, quando ela estava aprendendo, ela era humilde, ela era submissa, ela perguntava, ela queria ser ensinada, ela queria ser conduzida, e hoje, porque cresceu um pouquinho, já não pergunta mais, já não honra a autoridade, já não vê, né, a forma de que Deus colocou para ser orientado. Ei, seja sempre humilde. Eu quero que essa humildade repouse sobre a minha vida. A Bíblia diz que o sábio se torna mais sábio ainda quando ele se submete a aprender até como uma criança. Mas quando o sábio se bloqueia quanto a aprender, ele corre o risco de deixar de ser sábio. Então, eu finalizo a mensagem dizendo, respondendo para você a pergunta do nosso tema: o que foi que levou Judas a ser condenado ou a buscar a sua própria condenação? Foi a traição que ele cometeu? Não. Foi porque Judas não creu, não acreditou em Jesus desde o começo da história. Ele não acreditou em Jesus como Salvador, como Messias, não acreditou em Jesus como Redentor de Israel, não acreditou em Jesus como Filho de Deus. Ele não acreditou em Jesus, senão não teria vendido Jesus. A traição foi só a revelação daquilo que já estava dentro do coração dele. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo a revelação de muitas pessoas que estavam aí dentro guardado e agora está mostrando quem é. Eu encontro pessoas pela rua que não podem ir para a igreja, mas perambola por aí tudo, anda por aí tudo, está achando que está enganando a gente.
ou enganando Deus. Ninguém engana Deus, meu amigo. Ninguém engana Deus. Tá? Não é o fato de morrer ou não morrer. Não é o fato de pegar ou não pegar coronavírus. Não é essa a questão. Temos que ser prudentes, temos que se precaver, estamos com medida prudente, estamos com medida protetiva, estamos fazendo toda a nossa parte, mas estamos andando firme sem medo. Sem medo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas há pessoas que acham que estão enganando a Deus. Ei, queridos, abre o coração agora, ainda há tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, é tempo de manifestar a sua fé, é tempo de acreditar em Jesus Cristo, é tempo de acreditar nas promessas dele, é tempo de acreditar quem ele diz ser, aleluia, de ponto que você venha entregar a sua vida ao governo dele e dizer, governa sobre mim, meu Cristo, meu Redentor. Então, deixando bem claro, o que Judas fez foi condenar-se a si mesmo, quando não acreditou em Jesus. Quer ver um paralelo? Pedro negou Jesus. Negou. Achou que não negaria, mas negou. Quando negou, que percebeu o que tinha feito e que era frágil demais, ele chora arrependido amargamente, ele sai. Quando ele sai, sabe o que Pedro faz? Pedro acreditava em Jesus. Pedro acreditava no Filho de Deus, no Redentor de Israel. Sabe o que Pedro faz? Pedro usa a sua fé. Pedro acreditava que Jesus poderia perdoá-lo e que ele poderia honrar a Jesus ainda futuramente. E quando ele pensa assim, a graça de Cristo vem, o perdão de Cristo vem, perdoa Pedro. E Pedro se torna, aleluia, um homem honrado por Jesus Cristo. Judas foi diferente. Quando ele traz Jesus e ele vai, por ele não acreditar em Jesus, ele não busca o perdão, ele vai e busca o seu próprio fim, lançando-se e as suas entranhas saindo para fora. Então eu quero fechar essa mensagem dizendo, eu creio. Aprenda isso. Ande com Jesus. Você é escolhido? Não seja só escolhido. Honra a escolha. Ande com Jesus. Não ande só com Jesus. Honre o andar com Jesus pela fé. Tá certo? Não dê um beijo da falsa adoração em Jesus. Dê um beijo em Jesus, mas honre o beijo da adoração que você der em Jesus. Tá certo? E na hora que você errar, porque nós somos seres humanos, a hora que você errar, tenha coragem, tenha fé, se apresente a Jesus, busque o perdão, não se entregue para o fracasso, busque o perdão e se reerga na presença de Deus. Venha se reerguer na presença de Deus. Se levante para a glória de Deus. Eu quero orar por você neste final de mensagem, em nome de Jesus. Pai Celestial, aqui estão os meus irmãos, aqui está a tua palavra. Abençoa a tua igreja com esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não só compreender quem és tu, mas a honrar o Senhor com a nossa fé. Honrar o Senhor com a escolha que o Senhor fez sobre nós. Honrar ao Senhor andando contigo, mas honrando este andar contigo. Ah, Pai, abençoa toda a tua igreja e fortaleça por esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda. Dá o seu likezinho lá, o seu joinha. Compartilhe com alguém para receber esta palavra. Amém? Valorize essa palavra. Não deixe o seu coração estar endurecido, tá bom? Porque Deus é contigo e a palavra de Deus é vida. Deus os abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Pastor Ronaldo. Shalom, shalom, Elohim, shalom, Adonai. Deus abençoe.